mas o dia que eu me converti, com 18 anos, já caminhava na igreja anos, na escola dominical, na época era culto infantil, e aí um dia o pastor Emílio de Moura, em Blumenau, me convidou para participar de um culto na igreja presbiteriana. E essa música, ela me chamou a atenção, Rose. Seria assim, praticamente no último dia, empate geral, no geral, mas foi o hino que também me desafiou a continuar. Obrigado, Rosinete. Encaixou esse hino de uma forma bem legal, tá? Obrigado mesmo. Irmãos, eu gostaria de colocar para nós hoje à noite o texto que eu, lembrando assim, fazer uma memória. Às vezes a gente pensa, os textos são escolhidos, já são pré-escolhidos, que a gente segue uma sequencial de cultos, e eu fiquei muito admirado quando eu pude receber esses dias um anúncio de uma nota diária em alemão, que pela sequencial de culto que nós seguimos, 190 países pregaram hoje a mesma palavra. É muito bom a gente saber, quando tem tantos países que tem igrejas que seguem um plano e que o povo ouve a palavra. Mas pensando dentro dessa palavra, hoje é o chamado de Levi. E também hoje teremos a confirmação do chamado do Eliseu da Ellen. Então percebe, irmãos, quando a gente caminha num plano elaborado por homens e dirigido por Deus, quantas coisas acontecem dentro de uma preposição que tudo se encaixa, tudo tem uma direção de Deus. Então hoje a mensagem para nós está no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 9 ao versículo 13. Então Mateus capítulo 9, versículo 9 ao 13, é o chamado de Levi, ou seja, também podemos dizer assim, o chamado de Mateus, né? Que muda depois o nome de Levi. E uma coisa muito interessante, irmãos, Mateus, né? Nós vamos passar a falar de Mateus e não de Levi, mas Mateus é uma personagem muito emblemática num lado, muito emblemática, mas quando Jesus chamou o seu grupo de pessoas para fazer parte do discipulado e daqueles que eram os chamados para continuar, prosseguir o plano de Deus, começado lá no Velho Testamento, com os profetas e o próprio Deus, vem para Jesus, e Jesus escolhe homens para continuar o plano de Deus na humanidade, que nós fazemos parte desse plano, e depois nós temos pessoas tão diferentes para trazer a mensagem ao mundo. E Mateus, ele é um judeu puro, podemos dizer assim, um homem que não tinha mistura de raças. Mateus era um homem muito importante, inclusive, ele era um publicano. Publicano seria esses que estavam trabalhando como serviço público de Roma. Então, o publicano, ele era coletor de impostos de Roma, mas ele era um judeu. Por quê? Roma, quando conquistava os países, eles nunca escolheram romanos para cobrar os impostos naquela terra que eles conquistavam. Eles escolhiam homens importantes, inteligentes, graduados em escrita, em conhecimentos de leitura, para serem os cobradores de impostos dos seus patrícios. Então, Mateus é exatamente esse homem de Roma, ou seja, o judeu em Jerusalém, que é convocado pelo romano para cobrar os impostos dos judeus. E esses impostos, irmãos, era muito interessante. Nós já temos algumas cidades no Brasil que fazem a mesma coisa, só na época de praia. Nós temos aqui em Santa Catarina uma praia que é polêmica em parte, Bombinhas. Eles cobram a entrada dos
turistas que entram na cidade e cobram impostos. Né? Olha, o ônibus que entra paga R$150 para entrar. Então, assim era a cobrança dos impostos entre o povo judeu, ou seja, quem entrava, independente de qual nacionalidade, eles pagavam imposto. E sempre era na entrada da cidade. Era uma casa chamada coletoria. Lembra que nós tínhamos na nossa época a palavra coletoria? Eles davam o selo quando você tinha um móvel, alguma coisa, ele era selado. Debaixo das cadeiras, ou na mesa, nos armários, geladeira. Era um selo pago pela coletoria, era um imposto. E isso Mateus fazia cobrança. E esse ser publicano não era bem visto entre o povo judeu. Porque eles tinham que cobrar, vamos supor, eles podiam cobrar da pessoa R$50, entrando em Jerusalém, R$50. Mas o coletor, ele tinha o direito de cobrar o que ele queria. Mas R$50 seria para Roma. Mas o que ele cobrava mais, isso era dele. Então eles eram chamados de ladrões, falcatrua, né? Ou, enfim, eles não eram pessoas bem aceitas entre o seu próprio povo. E Mateus era esse estilo de homem. E Mateus era também muito rico. Muito rico. Nós vamos ver no texto que Mateus, ele tinha também muita amizade em Jerusalém. Ou seja, em Cafarnaum, Galileia, aquela região toda, porque ele era rico e eles ofereciam festas, jantares. Em outras palavras, os jantares e festas que eles ofereciam eram festas políticas. Porque começou a se tornar partido político dos republicanos. Já? Desses políticos, aí nós temos outros partidos, que eram o partido dos essênios, o partido dos fariseus, o partido dos sacerdotes, já? E assim eram partidos políticos dentro da própria nação judaica. Então o povo tinha sua formação também como políticos. E é óbvio que sempre os publicanos estavam na ponta, porque tinham o dinheiro para bancar. O dinheiro para bancar. Então Mateus é exatamente este homem que quando Jesus passa por lá, ele olha para Mateus. Mas irmãos, aí tem uma coisa bem interessante que eu gostaria de colocar para nós. Mateus é esse homem escolhido exatamente para Jesus alcançar através de Mateus essa classe de pessoas. Essa classe. Então isso é muito importante a gente olhar que no plano de Deus, no dirigir o plano, entra vários tipos de pessoas. Vários tipos. E isso quer dizer que Jesus abriu o leque para abraçar o cristianismo através das suas pessoas. Mateus não aparece mais depois de Pentecostes. Ele some do mapa. Pedro, numa certa ocasião, diz: deixamos tudo por tua causa, ele falou para Jesus. Lá é Mateus mencionado ainda, nós deixamos tudo. Mas Mateus não aparece mais. Provável que Mateus foi morto junto quando Jerusalém foi sitiada, queimada por Calígula quando ele acabou com Jerusalém. Botou fogo na parte dos judeus, dando culpa aos cristãos que incendiaram Jerusalém. Nós sabemos pela história, está se relevando cada vez mais, que o próprio Romano, o próprio Calígula, o rei, mandou colocar fogo em Jerusalém. E aí, irmãos, dentro dessa perspectiva também acaba o templo de Deus. O templo que Herodes construiu não ficou pedra sobre pedra. Então, dali em diante, o evangelho sai fora de Jerusalém e vai para longínquas terras. Até disse que naquela época, quando houve aquela saída desse povo todo de Israel, naquela época,
também vieram pessoas para o continente americano. Encontramos tribos indígenas falando o aramaico no norte, especialmente no Pará. Encontramos lá também indígenas que falam o dialeto holandês e tem a característica desse povo. E nós temos também no Alto Amazonas um povo com a característica de sírios. E nós sabemos que o povo sírio, naquela época de Jesus, abraçou em parte o cristianismo. Por qual a razão? Porque na parte da Galileia, exatamente Nazaré. Por isso, Natanael diz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque exatamente na Galileia, na cidade de Nazaré, onde Jesus cresceu, e ali onde Jesus veio para pregar e passar o evangelho da salvação para todos, Natanael disse, pode vir algo de bom daquele lugar? Por quê? Porque Nazaré era conhecido como a cidade dos pagãos, entre os judeus. Então vejam a história que Jesus agora começa dentro do próprio judeu, alguém da classe. E aí eu gostaria de ler Mateus capítulo 9, versículo 9 ao 13. É um texto também muito curto, e aí vem a palavra. Partindo Jesus ali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. E ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Aí entre colchetes ao arrependimento, irmãos. Eu não gostaria de entrar nesse texto todo hoje à noite, mas eu gostaria que nós nos focássemos juntos no chamado de Mateus. Todos nós temos um chamado na nossa vida para fazer uma diferença na nossa vida. Uma função, outra é outro, e juntos edificam uma casa. Tá? De tudo a gente precisa. Uma casa, uma organização dentro do lar, tem várias funções, não é isso? Várias funções. Você pode deixar alguma função para amanhã, mas você não pode protelar ela para sempre. Precisa ser feito para que isso funcione. Alguém de vocês viu essa semana a notícia, eu conheço pessoalmente, a casa giratória de Ituporanga? Viram? Pessoal, é coisa muito interessante. É o primeiro andar, o andar térreo, fixo de material e o de cima de madeira. E ela gira, essa casa. É muito interessante. Eles cobram a entrada, para você entrar, subir a escada caracol, feito por ele mesmo com pé de pinheiro, subindo a madeira. Muito interessante. E você vai lá em cima, você vê, girando a casa, e você vê toda a paisagem de todos os ângulos. Por que isso acontece? Porque embaixo, nessa construção de madeira, tem uma engrenagem. E essa engrenagem, esse senhor agora já falecido, eu fui visitar essa casa com várias turmas de 7ª série do ensino fundamental. Hoje é a 8ª série. Fomos lá visitar, pagamos naquela época R$5 a entrada. Tá? Já faz mais de 20 anos isso ali. E aí ele explicou, esse senhor, isso funciona porque na engrenagem tem todos os dentes. E quando um dente falta, quebra, a casa entra em um certo pânico. Ela gira e balança e não consegue ir adiante, porque o próximo dente da engrenagem não consegue alcançar o próximo. Então ele começa a balançar
e dá um certo ruído, e dá medo. Dá medo. Ele fez proposital a máquina parar para a gente sentir. Ele tinha essa habilidade. Hoje já tem um motor que movimenta. Naquela época era manivela. O homem girava tudo a manivela. Onde eu queria chegar com isso ali? Na obra de Cristo, no cristianismo, a engrenagem precisa funcionar. E cada um precisa colocar o seu dente à disposição para que isso gira. E aí aparece a beleza. Quando a coisa gira e vai caminhando. O nosso relógio estragou. E é interessante. É a pilha. E aí o homem disse, vai pegar terça-feira, uma pequena engrenagem quebrou. E a força da pilha não consegue ir adiante. Irmãos, quando o pecado começa a entrar, alguma coisa começa a ficar errada. E aí, não quer dizer que agora acaba com tudo, mas há um pânico. E aí nós olhando agora para Mateus, esse publicano, esse homem que, ao mesmo tempo, quando Jesus passa, e aí nós vamos falar um pouco, essa pessoa chamada Mateus na nossa vida. Eu coloquei como tema para nós, o chamado de Jesus transforma o nosso dia a dia. Essa é uma das razões que nós como cristãos podemos ter o chamado com Cristo, andando com Cristo. A nossa placa vai ser pintada agora, provavelmente amanhã, e aí foi uma pesquisa que a gente fez. Embaixo uma palavra, em Cristo, vida nova. E alguns vieram dizer, pastor, não é assim, é com Cristo, vida nova. Aí disse, não, a análise da filosofia é bem clara, eu tenho vida em Cristo. Eu me coloco dentro de Cristo para estar com Cristo. E a vida, ela não vem com Cristo, ela está em Cristo. Então, muitas vezes nós ouvimos palavras que tá certo, mas elas não são o fundamento. Então, Mateus, ele percebeu algo diferente em Jesus, não com Jesus. Em Jesus ele percebeu. E aí uma coisa interessante, esse chamado que transformou o dia a dia de Mateus. Primeiro, lembrando para nós, seu ser anterior. Quem era Mateus? Que eu já contei com vocês. Era um publicano. Um homem que tinha direito de cobrar a mais, e pelos seus patrícios era chamado de ladrão. Eles preferiam que ele não cobrasse imposto. Então vejam bem, irmãos, agora a pessoa de Mateus. Ele cobrava imposto. Nós sabemos mais um outro elemento na Bíblia, Zaqueu, lembra? Que também era coletor de imposto. Né? E ele disse que se eu roubei algo de alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Cobrar a mais não era roubo. Cobrar a mais do que os romanos pediam não era roubo. Por que não era roubo? Porque era o salário que ele ganhava. E aí vem a palavra, quem muito tem, mais quer, não é isso? E aí Mateus foi cobrando. Ele tinha o direito de cobrar mais. Mas para os seus, especialmente para os fariseus, ele era um ladrão. E aí ele era um pecador. Então Mateus, o seu ser dele, era uma pessoa que o povo não aceitava. Ele era rejeitado, ele era mal visto. Mas olhando, irmãos, nós temos uma história dentro do Novo Testamento, que também lembrando, o fariseu e o publicano no templo, lembra essa história? O fariseu chegou lá na frente no altar e disse tudo o que ele fazia para Deus. Ó Deus, até dou o dízimo. E dou o dízimo até do endro. Endro é uma planta que dá na beira da estrada. Eu cheguei a conhecer o endro em Guarapuava. Colocar a folha do endro no forno de fazer pão.
verde e fecha o forno, o pão tem um gosto de endo. É uma delícia. Até disso que ele colhia na beira da estrada, ele dava dízimo. Mas lá atrás, alguém que era chamado publicano, o que é que ele fala? Senhor, tem misericórdia de mim, pobre e miserável pecador. E aí Jesus dá um desafio: quem saiu justificado? Este ou aquele? Tá? Jesus não tomou partido. Ele só fez nos refletir quem é quem e como cada um tem que agir. E aí Mateus é esse homem que nós agora chegamos a conhecer. Aí o segundo pensamento, o chamado do Senhor: segue-me. Olha uma vez, um homem que nós agora já sabemos quem é, e Jesus passa e diz assim: segue-me. E Mateus não conta até 3, ele o seguiu. Vamos só analisar hoje, na nossa vida, na sua posição de salário, de moradia, do bem-estar. E de repente Jesus diz: você vai me seguir? E você precisa deixar de repente todo o teu bem-estar. Todo o teu bem-estar. E não vai fazer um cálculo do que vem depois. Não era algo impulsivo ou emocional de Mateus. Mateus, ele via em Jesus. Não com Jesus. Em Jesus, algo diferente. E em Jesus, esse algo diferente, ele percebeu: é isso que falta para ele. Eu preciso caminhar com este Jesus. Com este que me diz: segue-me. E Mateus não contou até 3. Isso não é dito por uma pessoa estranha. Próprio Mateus escreve o seu testemunho. Aqui é Mateus que escreve. E Mateus escreveu especialmente a sua carta para o povo judeu. É praticamente esta carta e a carta de Hebreus que foram escritas em hebraico. As outras cartas todas em aramaico. Tinha alguma parte em hebraico junto, porque havia uma miscelânea de línguas já naquela época. Como hoje, nós temos muitas palavras em inglês, espanhol no meio. Eu ontem perguntei para o Eliseu, estava com uma camiseta, foi ontem, né, Eliseu? Uma camiseta, até bonita. Aí estava escrito lá no inglês algumas palavras. Eu perguntei para ele: você sabe o que está escrito na camiseta? Não. E Carlos Drummond de Andrade, em uma das suas poesias, ele disse: você carrega uma coisa que você não sabe, você é um propagandista ambulante. Você faz a propaganda para aqueles que você não sabe o que é. E é isso que acontece agora aqui com Mateus. Ele deixa e vai seguir com Cristo para estar em Cristo. Essa é a forma que Mateus agora está aprendendo a ter uma nova vida, irmãos. E estar em Cristo, nós começamos a ter forças para continuar. E aí vem o que os discípulos me disseram: Senhor, aumente a nossa fé. Cristo não tinha nada de bens materiais para oferecer a alguém. Ele não tinha salário para oferecer para as pessoas. Ele oferecia, assim, muitas vezes alimentação por milagres, oferecia muitas vezes sim, a cura da saúde, né, que era milagre, atravessava as pessoas no mar, cuidava delas, eles seguiam a ele, dava descanso a eles e confortava eles. Então era isso que Mateus agora, ele percebe: eu vou seguir esse chamado. E ele obedece quando ele diz assim: Jesus, segue-me. Irmãos, seguir a Jesus não é doce ilusão. Seguir a Jesus também não é fácil. Viver uma vida cristã, irmãos, não é fácil. Nós sabemos isso de cadeira, porque nós somos muitas vezes desafiados no nosso mundo atual,
que não é fácil ser cristãos. Sobretudo, irmãos, sobretudo, para nós cristãos, aonde o inimigo mais ataca é nos nossos filhos. Os pais procuram a fidelidade e aí os filhos sofrem as consequências do inimigo. É impressionante isso. E quando os filhos estão caminhando bem na palavra, o inimigo investe nos pais. É algo vice-versa. Por que tudo isso? Porque a gente pensa, eu estou com Cristo, está tudo bem. Não. Com Cristo, eu falei para a irmã Vitória esses dias. A função que ela vai entrar na vida dela, ela pode olhar como ela quiser. Ela pode optar entrar num barco furado e não ter remo, e na frente dela vem uma cachoeira. Mas se ela for de cabeça naquilo que é chamado, ela entra nesse barco, também pode estar furado, mas tem um remo e ela sabe aonde chegar. É isso que Jesus estava mostrando para Mateus. Segue-me, tu vais saber aonde chegar, mesmo numa canoa furada. E aí no terceiro pensamento, uma resposta de fé. Olha, uma vez eu vou ler para nós, partindo Jesus ali de um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. E ele se levantou e o seguiu. É um versículo só de Mateus que ele coloca sem muitos enfeites, sem muitos pensamentos. Gente, agora eu deixei o meu cargo, gente, agora não sei o que vou ganhar. Estou seguindo um homem que todos estão criticando o templo. Irmãos, não eram os pagãos que estavam criticando Jesus. Não eram os romanos que estavam criticando Jesus. Quem estava criticando Jesus era a própria igreja. E hoje, o inimigo está saindo de dentro da própria igreja, irmãos. Esse é um caos que nós estamos enfrentando atualmente no mundo. No mundo. Nas igrejas está se levantando as mentiras. Parece que vem exatamente a época de Mateus, quando ele escreve. Ele literalmente coloca uma resposta de fé na vida, que nos desafia a também seguir. Aonde quer que nós estejamos, irmãos, não importa. O que importa é que a nossa fé nos sustenta a caminhar juntos. Irmãos, eu estou falando de cadeira. Literalmente de cadeira. Como Deus me fortaleceu em toda a minha vida, caminhando dentro desta caminhada de fé. Eu vou colocar para os irmãos, não foi fácil. O dia que aceitei a ser pastor, na igreja evangélica, irmãos menonitas, eu já falei isso para a igreja. Imediatamente, toda a minha família não me convidou mais para o aniversário. Por parte da minha família, não por parte da minha esposa, por parte da minha família. E num desses aniversários eu fui porque a minha tia ia completar 80 anos. Não fui bem visto. E sempre era uma pessoa bem vista. Só porque eu entrei na igreja menonita. Os pastores da regional, onde fazia parte, todos se afastaram. Não havia mais cumprimento. Mas a fé é que é maior. E encontrei uma grande família. Aquilo que parecia ser família não era família. Encontrei uma família cristã. É isso que Mateus deu como resposta de fé. Eu vou encontrar algo que eu não tinha. E a minha fé vai me sustentar em Cristo. Porque dentro dele está a vida. E dentro dele eu vou buscar a vida. E ele vai me dar essa vida. Irmãos, e um quarto pensamento. A oferta a Jesus.
Quando a gente fala em oferta, então o pessoal já pensou, vai pedir dinheiro. Não, irmãos. Ao contrário, é um desafio. A oferta a Jesus deixou tudo para trás. É como eu já falei no começo, lá em Marcos, capítulo 10, versículo 28, Pedro desafia Jesus. E ele diz para Jesus, nós abandonamos tudo por sua causa. É como se Pedro estava agora tirando revanche de Jesus, porque Jesus os desafiou a oferecer a vida deles à obra. E todos ofereceram a sua vida à obra, menos Judas não. Porque ele não chegou a conhecer a vida em Jesus. Ele caminhou com Jesus, mas não caminhou em Jesus Cristo no dia a dia da sua vida. Então, essa oferta, mas se olharmos agora essa oferta de Mateus, logo no quinto ponto, essa oferta era o amor a Jesus. Essa é a maior oferta na nossa vida, poder oferecer para Jesus o nosso amor. O nosso amor. Sabe, esse amor é algo genuíno sua parte, não é do grupo em si. O grupo em si procura a comunhão. Eu sempre falo para o nosso grupo aqui, já falei para outros. E eu lembro que eu falei isso de uma forma muito efetiva para o irmão Alfredo, para a irmã Ingrid Antônio, para o Eliseu também. Falei para o Valdir, para Iris e Sueli também. Falei uma certa ocasião para o Hilde e para a Cláudia. Zelar por esta comunhão. Porque esta comunhão, nós vamos sair daqui e vamos levar isso adiante, a memória de cada um, e voltamos para nos encontrar. Quando hoje à noite nós cantamos os hinos, eu digo assim, irmãos, parece um louvor de coral. Eu ouvi esses tempos atrás, lembro que eu falei isso aqui também já, pessoas disseram, mas espera, hoje tem pouca gente na igreja. E a pessoa me disse, parecia que era um grande coral. A oferta de amor pelo nosso cantar a Cristo aumenta a melodia. Aumenta a melodia. E nós nos assustamos quando nos ouvimos sozinhos. Aí eu repito aquilo que a irmã Cristiane, no Alto Vale, ou Médio Alto Vale, na igreja, no louvor. Éramos em torno de 22 ou 25 pessoas no culto de domingo de manhã. Nós tínhamos uma cantata de cânticos, e ela tem essa habilidade. Ela tinha uma habilidade, só que esses cânticos têm que ser encaixados melodia com melodia, é uma sequencial. E tinha tudo cânticos. Aquilo que a gente cantava com as crianças, ela elaborou uma cantata e chamou todos da igreja para o púlpito. Ele era largo, mais 3 degraus de altura, chamou todos. E nós subimos todos, juntos, e lá embaixo eram só bancos vazios. E aí, de repente, quando foi muito bom cantar, os idosos, alguns tiveram que se encostar na parede para ficar em pé. Então, capenga que já eram. Devido ao trabalho de lavoura, montanhas, morros, sobe e desce. E aí, quando terminou essa cantata, nós tínhamos cantado todos juntos sentados. Lá nós fazíamos o louvor sentado devido aos idosos. E aí, repetimos no altar. E aí, quando terminou, ela disse, irmãos, vocês viram como foi importante? Olhem e observem. Cantar em Jesus que está sentado lá embaixo. Mas não tinha ninguém. E era maravilhoso. Quando nós aprendemos a amar, nós aprendemos também a ofertar a Cristo o que é de melhor em nossas vidas. E tenho certeza que a igreja vai colher esses frutos. Não é aqui, mas na eternidade nós sabemos o quanto Deus vai nos abençoar. E o sexto ponto,
seu amor ao próximo. Essa é um ponto assim, meio esquisito a gente olhando, meio difícil até. O amor ao próximo é difícil. Irmãos, amar ao próximo, eu acho que vocês todos podem dizer a mesma coisa. Não é fácil. Porque tem cada bagulho, não é verdade, que nós encontramos, tem cada monstrinho que a gente encontra, que a gente pensa, não é possível que você vai ter que amar essas pessoas. A vida em Cristo nos desafia a olhar o outro como a criação de Deus, aonde Deus colocou em cada pessoa o seu melhor, que é o sopro, a vida. E quando nós olhamos para esse lado, esse treco aqui, esse corpo, essa carcaça, ela vai ficar, ela vai junto. Mas aquilo que Deus colocou dentro de nós, isso Ele vai buscar de volta. Eu fico pensando às vezes uma criança que nasce. Nós temos agora a Jéssica, que vai ter o bebê os primeiros dias, né, Vanessa? Que a gente está orando por ela, claro que não pode mais vir, que já está lá do grande. E quando é que essa criança vai respirar? O choque que essa criança tem ao vir ao mundo. E aí ela só vai respirar quando ela tiver um choque. Para. Se não chora quando vem, ele apanha. Esse choque faz com que a criança acorda que não está mais lá dentro da barriga da mãe no bem bom. Tem todas as vitaminas, está num bom ambiente, está bem protegido e tudo aquilo. E agora, de repente, ela entra nesse choque do mundo e precisa aprender a respirar. E amar esses próximos não é fácil, irmãos. Vocês sabem muito bem. Quando a gente convive com pessoas, né, Betty e Dani, às vezes são cada monstrinhos que a gente encontra, né? E a gente muitas vezes, para ganhar o seu salário por dia, por mês, a gente tem que engolir sapo para não cuspir rango. E é isso que Mateus agora entra. Vejam bem. Seu amor ao próximo convidou muitos dos seus conhecidos. Mas quem eram os conhecidos de Mateus? Em outras palavras, Mateus começou a evangelizar. Vem cá, minha corja de publicanos e pecadores. Eu vou oferecer uma festa na minha casa. Estou convidando vocês para conhecer aquele em quem eu tenho vida nova. E aí ele chama na sua casa. Vejam quando diz assim: e sucedeu que, estando ele em casa, verso 10, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Irmãos e irmãs, dê uma olhada nesse texto. Ele estava em casa, sucedeu que estava em casa, sucedeu, era o momento, estava em casa. Era o sinal, por tanta gente que veio, ele tinha uma casa enorme, era rico. É uma pessoa desse estilo, quando Jesus, nós vamos comemorar a ceia depois, quando Jesus disse para os discípulos: aonde vamos preparar a ceia da Páscoa? E Jesus disse: vamos até lá. Lá tem uma casa grande, lá tem lugar. E eles foram. E como Jesus falou, encontraram a casa, encontraram o burrico também, que trouxeram para Jesus. E tudo aconteceu como Jesus falou. E talvez era uma casa dessas em Jerusalém, que provavelmente um publicano ou alguém deles
que Jesus conhecia, sabia que a festa da Páscoa estava próxima e eles festejavam a Páscoa e foram para essa casa. Então Jesus tinha um relacionamento com essas pessoas. E aí nós olhando assim, de repente, ora vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Esse curto de tempo que estão morando aqui no Canela, desde o dia 6 de maio até agora, oramos quase 5 anos para encontrar uma casa aqui dentro. E hoje estava olhando por tudo arrumado, também deixar assim agradável ao Eliseu e a Ellen. Eu pensei, puxa, a gente orou quase 5 anos. E aí eu olhei assim em volta, as plantas, a horta, era tudo capim quando chegou lá. Mas Deus nos prepara. Deus, Ele usa para semear, usa para regar e usa para colher. Não é isso, irmãos? Quando nós vamos entender esse plano de Deus na nossa vida, nós não vamos estar apegados a essas coisas. Nós vamos estar sim alegres em deixar para outra pessoa, para alguém. Isso é importante. Em Mateus, ele fez exatamente isso ali. Eu vou mostrar para os meus colegas conhecidos desse partido político, republicanos ou publicanos, e nós vamos fazer uma festa para eles saberem quem é Jesus. Em outras palavras, hoje seria um jantar para evangelismo. A irmã Úrsula de Blumenau, ela fundou o Jardim de Infância Amiguinho Feliz. E ela é canadense. Ela tem esse jardim mais de 50 anos. E de repente agora na sua idade, já com mais de quase 80, ela começou a ter o Alzheimer. E ela estava morando com uma colega dela, sempre na casa, sempre dividido tudo. E ela dirigia o Jardim de Infância, tinha até 30 professores nesse Jardim de Infância, é uma ONG, se formou em ONG. E ela agora, com o seu problema de saúde, a sobrinha dela a levou de volta para o Canadá, onde ela não vai mais voltar. Pessoa fiel a Cristo. A irmã Úrsula é uma pessoa até então muito fiel a Cristo. E essa Dona Úrsula, essa irmã Úrsula, ela tinha colegas na Suíça, no Canadá, e eles faziam algo interessante. Eles faziam jantares de evangelismo, faziam jantares de aniversário, e aí essas pessoas pediam, como eles eram bem de vida, não precisavam de presentes, eles diziam: o que vocês nos querem dar, nos deem em dinheiro para enviar ao Brasil, em Blumenau, para a creche Amiguinho Feliz. E o irmão Adolfo, ele era suíço, e ele fazia isso. E tinha um círculo de amigos que faziam isso, e mandavam o dinheiro para o Brasil, para ajudar as crianças necessitadas. Ela tinha de manhã creche para os pequenos, e aqueles que iam à aula de tarde vinham de manhã, e os que iam à aula de manhã vinham à tarde, para complementar o seu tempo. E chegou a ter praticamente 250 a 300 crianças. Começou num pequeno cubículo e foi crescendo. E tudo com dinheiro de ofertas. Hoje, claro, é uma ONG, porque se viu que era necessário continuar e ganhar sustento do governo brasileiro e do governo municipal. E está funcionando. Mas, irmãos, ela deixou esse cargo, não havia mais possibilidade. Esses jantares, aqui agora, entra Mateus.
para mostrar aos seus colegas quem agora ele passa a ser. E com isso Mateus deixa de ganhar além do que ele podia ganhar. Começa uma vida diferente. Eu tenho que cobrar tanto e tanto eu passo a cobrar certo e não mais explorar o meu próximo. Isso é muito complicado, irmãos. Porque quem tem, mais quer. Não é isso? E mesmo quem não tem, precisa cuidar para ter. Nós estamos em épocas difíceis. Tá? Como se diz, épocas de vaca magra. Tá? Quem não economizou lá, hoje está com dificuldade. Economize no tempo, você terá na caristia. Então, hoje tenho R$500, vou gastar, comprar isso, mais aquilo, mas depois eu entro em coisas que eu tenho que cobrir. Ontem à noite, uma coisa bem interessante, foi um economista que falou no SBT. A primeira coisa que a pessoa precisa ter para não ficar com dívidas é pagar a água, pagar a luz, pagar o telefone e pagar os impostos. Essas são as necessidades de não entrar em dívida. Interessante, são coisas básicas. E Mateus começa agora a mostrar esse seu desafio e convidar outras pessoas a mostrar que agora a vida dele tem uma transformação. E aí eu volto a dizer, quem estava reclamando de testemunho de uma transformação? Os próprios fariseus. Eram os homens mais religiosos que tinha na época. Havia os saduceus, haviam os essênios. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, eram judeus. Os essênios acreditavam que só a oração faz mover a pessoa. Essênios é o grupo de pessoas onde sai João Batista. Viviam dentro da natureza. E os fariseus eram que trabalhavam na organização do templo e eles sempre queriam ganhar mais dinheiro para poder viver melhor. Em vez de investir no conhecer da palavra, no propagar a palavra, eles pagavam para os escribas. Os escribas também eram um partido político. Então vejam, irmãos, o que acontecia dentro do próprio templo. E vamos olhar para nós. Muitas vezes acontece dentro da própria igreja. Quando Eliseu falou antes da nossa questão de concordância entre nós, irmãos, eu fiquei muito feliz. Tudo foi dentro dessa normalidade. Sabe, irmãos, para mim foi uma bênção da maneira como nós podíamos falar naquela noite. Mas sabe, quando eu cheguei em casa, eu desabei. Eu desabei em choro e percebi, você aprendeu a viver dentro e de repente agora, por amor à obra do Senhor, você precisa recuar. E Mateus nos dá a entender o que é recuar para ser uma bênção. E ele queria colocar isso para os seus amigos, quem era Jesus. E aí eu quero colocar assim para nós. Para quem nós podemos dizer ao outro essa semana? Quem é Jesus para nós? Isso é muito importante a gente lembrar de uma forma de dizer, cara, eu tenho Jesus. Tenho certeza que para ti também vai ser o melhor. É isso que Jesus está esperando em nós. E terminando, qual é o desafio de Mateus para nós? Como é que nós podemos ver esse desafio de Mateus? Tá? Em outras palavras, Mateus nos desafia a seguir o plano de Deus.
E quando nós seguimos o plano de Deus, lá na frente, Deus tem a garantia para nós. Não é algo de estabilidade financeira, ou algo de estabilidade de casa, ou bem-estar, mas sim algo que nos conduz para o galardão da eternidade. É lá que nós vamos receber o que Mateus está colocando, esse amor pela fé, esse amor que ele começa a viver em Cristo, para com Cristo, junto com a sua sociedade. É isso que Jesus está dizendo para nós também, irmãos. Ele está chamando cada um de uma forma bem peculiar. Ele não precisa fazer um alarde muito grande. Ele usa hoje a sua palavra, e a sua palavra é que gera a semente. E ele rega, e ele também produz a colheita. E isso somente pelo e no poder do Espírito Santo. É por isso que ele deixou o Espírito Santo para nós. Irmãos, nós temos neste momento, eu tenho visto dessa forma que a gente poderia continuar dentro desse estilo do chamado de Mateus. Temos também o Eliseu e a Ellen abençoando eles hoje como obreiros efetivos da casa do Senhor. Vocês podem chamar a Ellen?